Vamos tratar com você sobre uma matéria muito delicada que se trata de testemunha. A testemunha vai prestar as suas declarações, uma falando sobre os fatos, testemunha ocular, aquela testemunha que teria presenciado o local do crime e como teria ocorrido o crime. Ela pode estar de um ângulo em que vai dar contradição com o que o acusado vai falar e, às vezes, com a própria vítima, se a vítima eventualmente não tenha aí sofrido as lesões que levasse ao seu ceifamento, ou seja, um homicídio consumado. Mas a testemunha, ela vai falar do ângulo em que ela observa os fatos. A testemunha de acusação, ela está comprometida a dizer a verdade. Na mesma forma, a testemunha de defesa também está comprometida a falar a verdade. Mas que verdade estas testemunhas vão falar? Uma, se ocular, ela vai falar o que ela presenciou. E se ela eventualmente tenha presenciado de um ângulo, do ângulo em que o acusado não vá confirmar e a própria vítima não vá confirmar, mas vamos dizer que esta vítima teria falecido, ou seja, o homicídio teria sido um homicídio consumado. Aí nós vamos observar, a vítima fala. Sim, a vítima, mesmo falecendo, ela fala. Ela fala através das provas materiais, dos laudos periciais. A perícia vai fazer a sua avaliação, a comprovação de como os fatos se deram. Se deram de cima para baixo, de baixo para cima, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de trás para frente, de frente para trás. E a testemunha, certamente, ela vai se limitar a dizer, a relatar aquilo que ela sabe que ela tenha visto. Às vezes ela não tenha visto tudo. O grande problema é que esta testemunha, ao falar, ela começa a dar informações na fase policial, depois ela passa a ser testemunha do juízo, passa a ser testemunha do processo penal, da ação penal. Então ela vai prestar depoimento na primeira fase, na fase singular, isso tratando de processo do tribunal do júri. Depois ela vai prestar depoimento também no plenário do júri. Será aproveitada para fazer a complementação das informações que ela já trouxe. Não só apenas das informações em que ela já tenha prestado. É, sim, óbvio que com a tecnologia, às vezes, aconselha-se a dispensar o depoimento da testemunha, mas a testemunha é necessária para o tribunal do júri, para que os jurados observem como a testemunha vai se expressar. Ela vai se expressar espontaneamente ou ela se expressa de uma maneira provocada e intimidatória através da fala do juízo e ou fala do Ministério Público e ou fala da defesa. Então, os jurados vão observar todos estes tipos de comportamento, estes andamentos e também todo o comportamento da testemunha. E a testemunha, às vezes, sobrepõe o seu depoimento à prova material, que é complicada. Por quê? A prova material, ela é uma prova consistente em matérias pesquisadas e matérias periciadas. E a testemunha fala do que ela pensa, do que ela observa, do que ela vai se expressar. Então, existe, sim, a diferença entre a testemunha
a testemunha presencial, a testemunha de acusação, mas não presencial, de referências, e também as testemunhas de defesa. Com relação às testemunhas de defesa, elas devam falar eminentemente o que possa beneficiar o direito do acusado. Do contrário, se ela disser algo que comprometa o ato do acusado, que comprometa a atitude, o perfil do comportamento do acusado, os jurados sobrepesam com certeza muito mais do que toda a fala de uma testemunha de acusação. Porque sabe-se que a testemunha de acusação já veio, não diríamos aí, preparada pelo Estado, mas a consciência é de que ela já vem trazendo uma bagagem de informações incriminadoras, de informações que estão alincadas nas provas materiais. E o jurado vai observar o quê? O que possa vir de algo a mais a acrescentar para o conforto da sua decisão, para o convencimento de sua decisão. Por exemplo, se for a mãe uma testemunha de defesa e esta mãe vai prestar o seu depoimento e alguém pergunta, ou os jurados perguntam, tem uma dúvida e pergunta: o seu filho naquele dia saiu armado da sua casa? Aí a mãe diz: ele sempre sai armado. Eu peço para ele não sair armado. Mas nesse dia ele saiu armado e eu já tinha pedido para que ele não saísse armado. Olha, qual é a extensão desta fala, desta mãe, desta testemunha? É que o acusado já saiu da sua casa fazendo a sua avaliação de que ele, se encontrar com a vítima, ele já teria planejado fazer o ato ilícito, fazer o crime de homicídio. Então estaria saindo de casa preparado para isto, já desejando que isto pudesse ocorrer e não ser evitado. Aí os jurados pensam, avaliam e vai sobrepesar em que o acusado não obedeceu à sua mãe. Se ele não obedeceu à sua mãe, que é a testemunha de defesa, ele vai obedecer o Estado, vai obedecer a lei, vai obedecer à sociedade? Entende-se que não. E aí o que acontece? Os jurados, com absoluta segurança, eles vão declinar e observar e serem convencidos de que o acusado teria realmente desejado praticar aquele homicídio e teria já saído da sua casa já com predisposição de praticar aquele ato criminoso que foi consumado e que está ali a ser julgado. E esta mãe, na vontade de demonstrar que o seu filho é uma boa pessoa, mas neste dia foi desobediente, ele passa a ser desobediente não só da mãe, e sim de toda a sociedade, inclusive da norma jurídica, ou seja, da justiça. Não obedece à justiça, não obedece e não tenha medo e preocupações de cometer um ato criminoso. Então, os jurados passam a decidir e aceitar a tese sustentada pela acusação. Então, mesmo que a acusação tenha sido, aspas, frágil, mas este é um dado
em que os jurados avaliam, sobrepesam e acabam decidindo pela condenação, pela culpabilidade do acusado. Por mais que a defesa se esperneie, demonstrando, dizendo que a vítima queria pegá-lo, a vítima desejava matá-lo, a vítima já tinha ameaçado, prometido que iria ceifar a sua vida e ele teria aí se armado para se defender, não vai colar. Os jurados não vão entrar nesta da defesa de acreditar que isto teria ocorrido simplesmente por quê? Porque ele não obedeceu uma testemunha que foi a sua mãe. Ou seja, a defesa tem que tomar muito cuidado com as testemunhas de defesa que irão prestar depoimento no julgamento do tribunal do júri, para que em momento, seja ele crucial, ou em um momento em que tudo estaria caminhando favorável à defesa, por uma situação simples, ou uma situação de uma fala da testemunha de defesa, seja esta defesa mãe, e ou qualquer outra testemunha de defesa, que vá falar alguma coisa, ou vá falar algo que desabone a conduta do acusado, com absoluta certeza os jurados vão decidir o acolhimento da tese da acusação e não vai mais olhar com bons olhos para a sustentação das teses apresentadas pela defesa. E neste julgamento, certamente eles irão aceitar que o acusado teria culpabilidade e a sua culpabilidade teria sido comprovada e decidirão pela condenação do acusado.